Boa noite, sejam todos bem-vindos aqui à nossa aula da Introdução à Filosofia de Santo Tomás de Aquino. Meu nome é Leonardo Brum, para quem não me conhece. As minhas formações acadêmicas são na área de computação e de música, portanto não sou filósofo. E, teremos aqui 12 aulas, é a nossa intenção. Ao longo desse ano 2020, vai ser mais ou menos uma aula por mês e, obviamente, ninguém sairá delas filósofo. Mas a intenção desse curso é que vocês tenham primeiro contato com o pensamento filosófico, uma proficiência mínima na linguagem filosófica, para que quando vocês se deparem com os textos do próprio Santo Tomás de Aquino, textos de outros filósofos, aquilo não já haja certa familiaridade. Tudo bem? Então, esse curso é a primeira aproximação ao pensamento filosófico. Então, na primeira parte, então, essa aula vai ter duas partes hoje, né? Vamos dar uma breve pausa no meio aqui do nosso horário, mas na primeira parte a gente vai fazer um breve preâmbulo. Eu vou expor aqui qual seria o programa pretendido pelo curso, os temas das 12 aulas, e quero chegar ao final dessa primeira parte a uma definição do que é a filosofia, certo? E na segunda parte, eu vou procurar expor a relação que existe entre a filosofia e as ciências em geral, entre a filosofia e a teologia, e também entre a filosofia e o senso comum. Tudo bem? Então, qualquer dúvida ou pergunta, vocês podem me interromper ao longo também da exposição. Eu vou procurar responder dentro das minhas possibilidades. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que eu chamo aqui de uma nota sobre doutrina. Né? Então, a gente vai começar agora pelo preâmbulo, não é a exposição da filosofia ainda. É o preâmbulo. O homem, o ser humano, é um animal. Como animal, o que distingue os animais dos outros entes que existem no universo é a capacidade de conhecer. E como é que os animais conhecem as coisas primordialmente? Por meio dos seus sentidos. Só que os sentidos, eles se voltam para o exterior. Então, aquilo que os animais conhecem são as coisas que estão no exterior. O conjunto de todas essas coisas é o que a gente pode chamar de mundo. Tudo bem? E com o homem não é diferente. Ainda que o homem tenha uma capacidade superior à dos demais animais, de conhecer a si próprio, fazer uma reflexão interior, e de conhecer mesmo a Deus, que é algo que está para além do mundo, o objeto primário, digamos assim, do conhecimento humano é o mundo exterior, principalmente o mundo das coisas materiais. Então, o homem, seu objeto primário de conhecimento é esse mundo material, e ele conhece primariamente por meio dos seus sentidos. Ao longo da história, o conhecimento que o homem teve do mundo foi se sofisticando, ao ponto de o homem conseguir fazer o que a gente chama de ciência. E no mundo moderno, o que se entende modernamente por ciência é algo que depende fortemente de um método experimental, de algo que possa dar mais rigor à experiência que a gente teria a princípio e com instrumentos que ampliem a nossa capacidade dos sentidos. Por exemplo, a visão é ampliada em sua capacidade tanto pelo microscópio quanto pelo telescópio. Tudo bem? Só que, então, a ciência nos dá certa visão de mundo. Tudo bem? Só que aí surge um primeiro problema. Essa visão de mundo que a ciência nos dá é suficiente? Ela é tudo que nós podemos conhecer a respeito do mundo? Então, e como nós vamos ver também ao longo da exposição, essa posição ela não é sustentável. Porque, para começar, todas essas ciências experimentais,
elas dependem, de certa maneira, de disciplinas que são axiomáticas. Todas elas dependem, por exemplo, da lógica para fazer suas demonstrações. E a lógica não está sob o crivo do método experimental. Elas dependem muito, por exemplo, da matemática. Para também a física, por exemplo, depende muito da matemática. Essa física moderna depende muito da matemática para fazer suas demonstrações. E a matemática também não está sob o crivo do método experimental. Mas mais ainda do que isso, o próprio método experimental científico, ele não deriva propriamente dos experimentos. Para você definir o que é científico ou não, você precisa de um pensamento que esteja num grau de abstração superior. Então, por exemplo, hoje na ciência moderna, usa-se noções como a de falseabilidade. Mas quem definiu essa noção? Karl Popper, que é o quê? Um filósofo. Aqui nós já temos uma primeira sinalização dessa insuficiência da ciência experimental. Para além disso, existem questões que também não dependem desse método da ciência moderna, como questões acerca daquilo que é justo ou injusto, questões estéticas sobre o belo das artes. Então, tudo isso nos indica que a ciência pode nos dar parcialmente nossa visão do mundo, mas ela não vai... Ciência na acepção moderna do termo, tá? A gente vai chegar numa acepção mais tradicional logo mais. Então, essa ciência moderna, ela não pode nos dar uma visão completa do mundo. Logo, nós vamos precisar de uma doutrina que nos dê essa visão de mundo mais abrangente. E essa doutrina, existem vários tipos de doutrina, nesse sentido que eu dou ao termo, mas, pelo menos no mundo ocidental, os tipos de doutrina mais comuns são ou as religiões, ou os sistemas filosóficos, ou as ideologias políticas. E essas últimas são como que religiões políticas. Elas pretendem substituir o papel da religião, vedando o acesso a Deus e dizendo que tudo vai se resumir, a salvação do homem vai se dar por meio da política. Tá? Então, por exemplo, diante de um problema como devemos nos opor às relações homossexuais, a gente pode ter, sem prejuízo de haver mais respostas, pelo menos essas 4 aqui. Por exemplo, devemos nos opor às relações homossexuais? Sim, pois são pecaminosas. Uma outra resposta. Sim, pois contrariam a finalidade dos órgãos nelas implicados. Ou então, não. Porque agride as liberdades individuais. Ou então, não, pois isso reforça a opressão contra uma minoria. Então, essa primeira resposta aqui é uma resposta tipicamente religiosa, certo? Essa resposta aqui é uma resposta filosófica.
ela implica num juízo racional acerca dos atos a partir de certas premissas. Mais adiante no curso a gente vai entender melhor o que isso aqui quer dizer, tá? Não precisam ter pressa em querer entender exatamente tudo agora. Essas outras duas respostas aqui são respostas mais ideológicas. Essa seria uma resposta, por exemplo, de uma direita liberal, que dá uma primazia, uma espécie de primazia da vontade sobre a razão, e essa de uma esquerda mais identitária, pós-moderna, que faz um novo esquema de luta de classes de opressores e oprimidos e quer interpretar todos os fatos sociais acerca disso. O fato é que há doutrinas por trás dessas respostas aqui. E não tem como ser de outro jeito. Ou seja, a visão de mundo de cada um de nós está fundada em alguma doutrina. Então, nós precisamos escolher um caminho a seguir nesse sentido. Então, continuando. Nós precisamos escolher um caminho a seguir, um caminho doutrinal a seguir, certo? Um outro detalhe é que, se nós tomarmos o conjunto de todas as nossas ideias, sobre o que quer que seja, eu presumo que aqui nós não estamos entre os grandes e raros gênios da humanidade, eu me incluo nisso também, não sou um grande gênio da humanidade, nós veremos que essas ideias não são ideias originais, né? Nós aprendemos essas ideias de outras pessoas e aderimos a elas, nos convencemos delas. Mas o conjunto de todas essas ideias que nós formamos acerca do mundo é sempre, da nossa própria perspectiva, o melhor possível. Porque se alguma dessas nossas posições, se nós nos vemos diante de uma posição que nós achamos que é melhor do que a nossa tendência vai ser mudar de posição. Então, sempre a visão de mundo que nós temos é sempre a melhor possível para nós mesmos. Isso significa que nós queremos que essa visão de mundo prevaleça na sociedade. Nós queremos que a nossa visão de mundo prevaleça no mundo. E isso vale para todos. Mesmo para aqueles que se dizem arautos da diversidade, da pluralidade. Tudo bem? Por exemplo, nós somos católicos, o Instituto aqui tem uma orientação religiosa católica, nós nos opomos às relações homossexuais na sociedade. De uma maneira tão intransigente quanto aqueles que se dizem arautos da diversidade e combatem aquilo que chamam de homofobia. Eles são tão intransigentes quanto nós em relação a isso. Mas, então, nós precisamos de uma doutrina, certo? Então, nós precisamos, como diria o nosso patrono, nós precisamos saber aquilo que nós queremos. Porque a pior pessoa, segundo Jackson de Figueiredo, é aquele que não sabe o que quer, né? Então, vou citar nomes aqui. Um exemplo aqui de Aracaju, por exemplo, é o Valadares Filho. Ele chega lá em 2012, ele é o candidato do movimento LGBT. Em 2016, ele está apoiado pelos evangélicos com o pastor Antônio Tiracol como vice-prefeito, né? Então, ele não sabe o que quer. Ele quer ser prefeito, né? Mas doutrinalmente ele não sabe o que quer. Isso ele sabe, mas doutrinalmente ele não sabe o que é que ele quer. Ou então, por exemplo, tem um rapaz chamado Anderson Gomes, não sei se vocês conhecem. Aqui Aracaju é um ovo, né? Então, numa eleição, ele aparece como candidato a prefeito pelo PCB, um Partido Comunista, e no outro dia ele está lá no programa dos vereadores do Negão, né? Apoiando João Alves, no PSL. Então, a gente não pode ser assim. Aí o Jackson Figueiredo vai dizer, eu respeito muito mais um comunista convicto. Porque pelo menos ele sabe o que quer. Então, nós precisamos saber o que nós queremos. Então, nós precisamos de uma doutrina. Isso significa que aqui 3 coisas não nos interessam. Eu estou nos preâmbulos ainda, tá? 3 coisas que não nos interessam. Não nos interessam. Imparcialidade. Que essa imparcialidade é impossível. Nossa visão de mundo vai ter que ser fundamentada em alguma doutrina. Então não tem como ser imparcial. A gente vai tomar posição. A gente vai tomar partido.
originalidade. Não nos interessa. Por quê? Porque eu, pelo menos, eu não sou um desses raros gênios da humanidade. Eu sou caudatário de doutrinas que são muito mais antigas do que eu e considero que isso é mais razoável do que eu querer reinventar a roda, por exemplo. Tudo bem? Outra coisa que não nos interessa é o ecletismo. Ou seja, misturar um monte de doutrinas para ver o que é que vai dar. Certo? Isso aí é como o Jackson de Figueiredo diz, né? É não saber o que se quer. Tudo bem? Então essas três coisas não nos interessam. Então o que nos interessa aqui é uma doutrina específica. Uma doutrina a qual nós precisamos aderir radicalmente, certo? Sem medo. Porque a essa radicalidade só existem duas alternativas. A incoerência, ou seja, virar o Valadares Filho, ou a hipocrisia. Dizer uma coisa e fazer outra, certo? E essas duas alternativas não podem ser mais nobres do que essa radicalidade. Tudo bem? Mas então, se é assim, qual é a doutrina então que a gente vai seguir? Primeira coisa, diante das diversas doutrinas que existem por aí, sejam elas religiosas, filosóficas ou ideológicas, nós podemos conhecer dois sinais que nos são suficientes para rejeitar uma doutrina. O primeiro sinal é se essa doutrina tiver fundamentos autocontraditórios. Essa autocontradição será um sinal de falsidade dessa doutrina. E a gente vai ver aqui ao longo da exposição algumas dessas autocontradições, certo? Principalmente no pensamento moderno. O segundo sinal é uma doutrina que separe absolutamente o especulativo do prático, ou seja, separe nosso modo de viver, separe nossas experiências ordinárias do mundo da teoria. Dizer que o mundo da teoria é uma coisa e o mundo da prática é outra. Dizer, por exemplo, que esse mundo real não existe. Quem veio até aqui assistir essa aula fez um monte de ações, de pequenas ações, que possibilitou a chegada até aqui, e todas essas ações pressupunham um mundo real. Então, essas filosofias que querem separar a nossa vida prática da teoria especulativa também, elas não nos interessam. Mas, enfim, como é que a gente vai escolher, então, uma doutrina filosófica? Porque as ideologias também não são boas. Elas são uma espécie de religiosidade fake, né? E do ponto de vista religioso, pelo menos aqui, o Instituto já tem sua orientação, que é uma orientação católica, certo? Mas, então fica isso. Queremos, então, uma filosofia, mas não temos ainda o preparo filosófico para escolher o sistema. Então, se somos católicos, tenho certeza que é muito útil ouvir o que a igreja tem a nos dizer, certo? E nesse sentido, a igreja consagrou uma filosofia. O magistério da igreja consagrou uma filosofia, que é a filosofia de Santo Tomás de Aquino, certo? Essa filosofia, ao contrário do que comumente se diz, ela não é um aristotelismo batizado, certo? Ela não é um esforço de conciliação entre fé e razão. Por quê? Porque a fé e a razão, elas têm por objeto a verdade, e a verdade não pode contradizer a verdade. Então, a fé e a razão, elas já são harmoniosas por si mesmas. O tomismo, nesse sentido, é a doutrina filosófica que melhor vai expressar essa harmonia. Ela não é uma forçação de barra para conciliar fé e razão, tudo bem? Então, o primeiro passo
já que nosso instituto tem essa orientação católica, é ouvir a própria igreja. Nesse sentido, se vocês me permitem, vou citar aqui algumas passagens do próprio magistério da igreja. Para não tomar muito tempo de vocês, eu vou citar apenas uma passagem que me parece ser muito contundente, que é de São Pio X, no motu próprio que ele escreveu, chamado Doctoris Angelici. Então, São Pio X vai nos dizer o seguinte, lá no motu próprio Doctoris Angelici: os pontos mais importantes da filosofia de Santo Tomás não devem ser considerados como algo opinável, que se possa discutir, senão que são como os fundamentos nos quais se assenta toda a ciência do natural e do divino. Se forem rechaçados estes fundamentos, ou se forem pervertidos, se seguirá necessariamente que aqueles que estudam as ciências sagradas nem sequer poderão captar o significado daquelas palavras que o magistério da igreja expõe, os dogmas revelados por Deus. Então ele está dizendo aqui que a filosofia, os pontos fundamentais da filosofia, não só da teologia, mas da filosofia de São Tomás de Aquino, não são matéria opinável, porque eles são os fundamentos de toda a ciência, do natural e do divino. Só que, como diria Maritain, e esses dois livros, digamos, vão servir de base bibliográfica aqui para o nosso percurso, né? Introdução Geral à Filosofia, do Maritain, Diretrizes do Pensamento Filosófico, de Bochensky. Como diria o Maritain, nós devemos estudar o tomismo não só porque ela é a filosofia cristã por excelência, mas por ela ser demonstrativamente verdadeira. Tudo bem? E é isso que a gente vai pretender expor aqui ao longo dessas aulas. Que diante das posições dos outros sistemas filosóficos acerca de diversos problemas, o tomismo se ergue como o cubo entre vales, que é o título do que eu dei ao curso, né? É uma expressão que diz o seguinte: você tem como que duas depressões, dois vales aqui, onde estão as posições dos outros sistemas, e o tomismo se ergue como uma montanha entre eles. Então, com isso eu termino o preâmbulo e vou aqui expor a ordem das aulas pretendidas aqui, certo? Esse programa pode variar se eu perceber que aulas que a princípio estão mais para frente, se os conceitos, a depender dessa conveniência, né? Talvez aulas que eu dê anteriormente dependam de conceitos de aulas que estejam mais para frente, né? Porque o conhecimento ele não é dividido, tudo depende uma coisa da outra. Então, essa ordem ainda não está 100% definida, mas o que eu pensei foi isso daqui. Então, são 12 aulas. A primeira é essa que a gente está tendo agora, né? Filosofia. Filosofia em si. Eu vou até fazer um pouquinho mais para cá, porque não está apagando bem. Então, a primeira é filosofia. A segunda é a lógica. A gente vai falar sobre a lógica ainda hoje, sobre mais ou menos o que ela é, antecipar um pouquinho o que ela é. A terceira é sobre a natureza. A quarta, a vida. A quinta, o conhecimento. Na sexta, o homem. Na sétima, a verdade. Na oitava, o ente. Na nona, Deus. Na décima, a beleza. Na 11ª, o bem. E na 12ª, a cidade. Tá? No final da segunda parte, eu vou expor quais são as partes principais da filosofia e que relação cada uma dessas partes tem com essas aulas que eu pretendo dar, tudo bem? Então agora a gente vai começar
a exposição sobre o que é a filosofia, né? A filosofia, vamos entender agora, vamos tentar chegar numa definição do que é a filosofia. Então, uma noção preliminar que o Maritain dá de filosofia é de que a filosofia seria uma sabedoria humana. Então, o termo filosofia vem do grego, quer dizer amor à sabedoria. Etimologicamente, o sentido do termo é esse. E foi um termo cunhado, segundo a tradição, cunhado por Pitágoras. Ele, não querendo se dizer sábio, se disse amigo ou amante da sabedoria. Ele se disse, então, filósofo, certo? Então, a filosofia consiste numa sabedoria humana, certo? Mas o que é que esses dois termos, sabedoria e humana, querem dizer, né? Porque até no Maritain ele quer destrinchar isso, porque na língua francesa, que é a língua original onde ele escreve esse texto, o termo que eu acho que é sagesse, designa não só o conhecimento intelectual, como o sábio seria um homem de virtude, digamos assim. Então, Maritain diz que, nesse sentido, a filosofia é uma sabedoria no sentido de que ela pretende conhecer, certo? Então, a sabedoria se destina a conhecer. E humana, no sentido de que ela não é divina, ela não depende de dados de fé. Embora a gente vá estudar na segunda parte quais são as relações dela com a teologia, tudo bem? Mas ela conhece como? Conhece pelas causas. Isso significa um conhecimento pelas causas é uma ciência. Então, a gente começa aqui a dar a nossa definição. A filosofia é um conhecimento científico. Mas o mundo moderno nega isso. O pensamento moderno diz que a filosofia não é ciência. E diz mais. Diz que a filosofia, como diria Stephen Hawking, está morta. Que tudo que nós temos é a física. Nós já vimos lá no preâmbulo que esse cientificismo não tem muita razão de ser. Mas vamos avançar aqui nessa exposição. Um outro cientista físico também, que é um ateísta militante, Neil deGrasse Tyson, diz também que a filosofia é uma piada, é uma inutilidade, ou seja, coisas que já haviam sido ditas aqui, que o Maritain e o Boltanski já descreve, só que um pouquinho mais, de um modo um pouquinho mais sofisticado, lá com Bertrand Russell, com os positivistas, que já são, de certa forma, uma decadência do pensamento, mas hoje em dia é dito de uma maneira, num nível muito mais baixo, num nível Richard Dawkins, né? Então, existe essa opinião de que a filosofia está morta e de que, no mínimo, na melhor das hipóteses para a filosofia, ela levanta problemas que ela não é capaz de resolver, certo? Então, a filosofia, ela não é capaz de resolver os problemas que ela suscita. Porque quando esses problemas se tornam solúveis, eles passam para o domínio da ciência, certo? Eu ouvi isso, inclusive, de professor de filosofia lá na UFS, certa vez. Um outro argumento, digamos, contrário, digamos assim, à existência da filosofia enquanto ciência. Então, na antiguidade não havia uma separação entre a filosofia e aquilo que hoje
poderia chamar ciência. Tudo era uma espécie de filosofia natural e que, à medida que o conhecimento foi progredindo, de acordo com essa visão não favorável à filosofia, à medida que o conhecimento humano foi progredindo, as ciências trilharam seu próprio caminho e foram deixando a filosofia para trás. Tá? E quais são as consequências disso? É que, diante de problemas filosóficos com os quais todo mundo se depara, por exemplo, existe Deus ou não? Esse é um problema a qual todos nós damos alguma resposta. Ou o teísmo, sim, existe, ou o ateísmo, não existe, ou o agnosticismo, não sabemos se existe ou não. Certo? E essa resposta pode não ser dada, eventualmente, por uma via filosófica. Ela pode ser dada, creio em Deus, porque a minha fé o diz, por exemplo. Pode ser uma resposta religiosa, como a gente já viu aqui. Às vezes, nem sempre as pessoas dão aos problemas filosóficos uma solução oriunda da filosofia. Mas o que nos interessa aqui são essas soluções mais estritamente racionais. São soluções mais propriamente filosóficas. Mas continuando. Então qual é a consequência disso? Se só a ciência experimental é que pode resolver seus próprios problemas, e como Deus não está sobre o crivo dessas ciências, então nada pode ser dito acerca de Deus, certo? E quem quiser dizer que Deus existe, por exemplo, aludindo às 5 vias de São Tomás, que é o que a gente vai tratar aqui na aula 9, está simplesmente filosofando, no sentido já pejorativo do termo. Porque está simplesmente fazendo jogos de palavras que não chegam a lugar nenhum. Que a filosofia apenas levanta problemas, mas não os resolve, certo? Mas então fica a grande pergunta. Se só a ciência possa resolver seus problemas e a filosofia não, é algo que pode ser dito em nome de que ciência? Em nome de que ciência eu posso defender essa tese? De que a filosofia é a física que vai me dizer isso? A química? A biologia? Pode ser. Esse problema, se a filosofia resolve seus problemas ou não, é um problema filosófico. E a tese segundo a qual a filosofia não resolve seus problemas é uma tese filosófica. É uma tese tão filosófica quanto a de São Tomás de Aquino, segundo a qual Deus existe. Com uma diferença. A tese de São Tomás de Aquino não é autocontraditória. E essa é. Porque parte de uma espécie de filosofia, de um filosofar antifilosófico. Estão entendendo qual é a contradição? Eu estou dizendo que só a ciência resolve seus problemas e a filosofia não resolve. Mas não tem uma ciência que possa me dizer isso. Então eu preciso o quê? De uma filosofia. Mas então a filosofia... Como é que eu posso tomar essa posição se a filosofia não resolve seus problemas? Então nós temos uma autocontradição. E é essa autocontradição que estará lá em filosofias como o positivismo e nessas coisas de mais baixo nível hoje, desse neoateísmo cientificista que a gente tem graçando por aí hoje em dia. Tudo bem? Então, Aristóteles vai dizer lá numa obra chamada Protréptico, que é uma espécie de introdução à filosofia, da qual chegaram até nós apenas alguns fragmentos. Ele vai estabelecer a seguinte disjunção. Ou nós devemos filosofar, ou não devemos. Se devemos filosofar, então filosofemos. Mas se não devemos, vai ser preciso filosofar para dizer por que não devemos. Então, de todo jeito, vai ser preciso filosofar, certo? Então, o cientificista, o positivista, é meio que essa pessoa que quer dizer filosoficamente que não existe filosofia, certo? E é o absurdo. Tudo bem? Então, essa primeira posição de que não há filosofia, então, assim, não existe filosofia, é uma posição, digamos assim, positivista,
empirista, ela vai ser nosso primeiro vale aqui, certo? Ela não faz sentido, certo? Então, a princípio, a filosofia conhece, ela resolve seus problemas. Mas, vamos tentar avançar na nossa definição, né? Então, por que meio? Qual é o instrumento pela qual a filosofia conhece as coisas, certo? Então, esse meio é à luz da razão natural. Isso significa que a filosofia não parte de dados de fé. Só que também, contra isso, vão se levantar alguns filósofos que vão preferir vias de sentimento. Vão dizer que o filosofar não tem tanto a ver com elaborações intelectuais, mas vão preferir, digamos, uma espécie de irracionalismo ou de anti-intelectualismo, né? Então, o Botinsky vai citar alguns deles, né? Jean Wahl, filósofos existencialistas como Jaspers, Gabriel Marcel, né? Também, ao longo da história, Pascal, que infelizmente nosso querido patrono apreciava, o Maurice Blondel também, que influenciou o modernismo, Henri Bergson, ou Bergson, que teve também muita influência entre os católicos, certo? Então, esses todos aqui, eles são caudatários de um irracionalismo, digamos, ou de um anti-intelectualismo. Vou usar essa expressão. Então, vão ter aqui... Nesse anti-intelectualismo, você vai ter tanto vias do sentimento conservadoras, os chamados tradicionalistas, que não tem a ver com esses tradicionalistas agora sobre o Vaticano II. Os tradicionalistas, por exemplo, de Bonal, Joseph de Maistre, que também o Jackson, infelizmente, gostava. Eles diziam, por exemplo, que uma prova da existência de Deus é o consenso universal das pessoas. Algo de sentimento religioso, ou até um exagero da função do senso comum, pode, da autoridade do senso comum exagerado, pode gerar filosofias dessa via de sentimento, que são mais conservadoras, ou então um idólatra da vontade como Nietzsche que quer destruir tudo. Ou então os herdeiros dele, que é a loucura pós-moderna de hoje. Que diz que a razão ocidental, a razão instrumental, enfim. Então nós temos esse anti-intelectualismo que nega isso daqui, né? Primeiro a gente vai ter uma negação de que a filosofia era ciência, agora a gente vai ter uma negação também de que ela é ciência, mas porque a filosofia não deve se meter com coisas intelectuais. Ela tem mais a ver com o coração ou com algo poético do que com o intelecto, certo? Só que a história da filosofia mostra o contrário, certo? Ela diz que os filósofos, em sua grande maioria, queriam realmente conhecer as coisas, explicá-las. De modo que, se não se conhece algo pelos processos normais do conhecimento, que são os processos intelectuais, não se pode conceber de jeito algum, né? Então, o filósofo se empenha por explicar. Então, esse anti-intelectualismo também ele não é razoável, certo? A filosofia é um exercício intelectual. E com isso a gente avança na nossa definição. É o conhecimento científico que, pela luz natural da razão,
pela luz da razão natural, conhece o quê? E aqui a gente tem, para variar, mais confusão entre os filósofos. Então, por exemplo, Kant vai dizer que a filosofia é uma espécie de teoria. Deixa eu ver se isso funciona. Teoria do conhecimento. As ciências em geral conhecem, enquanto a filosofia discutiria a nossa própria capacidade de conhecer. Uma outra abordagem seria que a filosofia seria uma teoria dos valores. Eu vou botar aqui fora dos vales, porque a gente vai voltar a Kant ainda hoje. Então, a filosofia estaria nesse âmbito aqui, certo? Beleza e bem. Ou seja, a ética e a estética. A ciência trataria, em contraposição aos valores, dos fatos. Mas a filosofia não. Como as ciências experimentais não chegam na seara da ética e da estética, competiria a filosofia estudar isso e apenas isso. Certo? Uma outra posição, que é um tanto derivada daqui, é que a filosofia deveria estudar a linguagem. Certo? Essa é a posição do filósofo austríaco chamado Ludwig Wittgenstein. Que ele vai dizer que basicamente tudo que podemos conhecer, em última instância, é a clarificação das proposições verbais. Meio que tudo é linguagem. Enquanto o Henri Bergson está nos antípodas desse anti-intelectualismo aqui, né? Enquanto o Henri Bergson dizia que as palavras são mentirosas, e ele disse e escreveu isso, portanto ele mentiu, né? Como diria o professor Orlando. O Wittgenstein dizia que só as palavras é o que interessa. Elas são a única chave do conhecimento. Então ele vai se meter a estudar a gramática, a clarificar a linguagem. Né? Quem vai tratar do Wittgenstein, eu não vou ter tempo aqui, dispor muito, quem vai tratar do Wittgenstein de uma maneira interessante é o Daniel Scherer, nesse livro que vale a pena ler. Né? Raiz antitomista da modernidade filosófica. Mas veja, cada uma dessas tentativas aqui, seja a filosofia é uma teoria do conhecimento, a filosofia é uma teoria dos valores, ou a filosofia é uma teoria da linguagem, significa que esses filósofos estão dizendo que a filosofia deve tratar de um assunto específico, de que a filosofia seria um conhecimento particular, certo? Mas isso também. Mas por que tem que ser assim? Primeira coisa, vamos tentar colocar esse pensamento sobre ele mesmo para ver se sustenta, né? Tá certo, a filosofia é uma teoria da linguagem. Quem diz isso? É a filosofia? Ou eu tenho que estudar a linguagem para saber isso daqui? Ou a filosofia é uma teoria dos valores? É um fato que a filosofia é a teoria dos valores? Se é um fato, que ciência diz isso? Já que os fatos estão... Ou isso é um juízo de valor também? Vocês estão entendendo? Ou então, uma teoria do conhecimento que vai chegar à conclusão de que as coisas em si são absolutamente incognoscíveis. Né? Mas como é que ele sabe disso também? E como é que ele sabe que a filosofia se restringe a isso? Enfim, a filosofia não se restringe a nenhum desses campos. Pelo contrário, a filosofia abarca todos esses campos. A filosofia trata do conhecimento, a filosofia trata da linguagem,
A filosofia trata dos valores, embora eu não goste desse termo, que é o termo já moderno. Ou ela trata da ética e da estética, mas ela trata também do homem, ela trata do ente na metafísica, ela trata da lógica, ou seja, ela trata de tudo quanto é cognoscível, certo? Então, a filosofia não é uma ciência particular, como as ciências experimentais, que tratam de um assunto específico. A filosofia, em contraposição a isso, é uma espécie de ciência universal. É claro, a filosofia tem partes. Seria mais próprio dizer que a filosofia é um corpo de ciências universal. Mas, numa linguagem por analogia, a gente pode tratar a filosofia como se fosse uma coisa única e dizer que a filosofia é uma ciência universal, certo? Então, a filosofia trata, e aqui eu vou deixar um pedacinho, que vai ser completado depois, a filosofia trata de todas as coisas. Certo? Então, a filosofia é uma ciência universal. Mas aí surge outro problema. De certa forma, se eu tomar todas as outras ciências como um todo, em certa medida é como se eu também estivesse tratando de tudo. A filosofia trata de tudo e o conjunto das ciências também trata de tudo. Então, qual é a diferença entre a filosofia e ciências? E aí vamos ter, digamos, duas posições que são opostas. Uma já é desse positivismo aqui, que a gente já viu que é absurdo. Mas o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer que a filosofia é absorvida pelas ciências. Já que só as ciências resolvem seus próprios problemas, a filosofia é como que é absorvida nelas. E apenas serve para sistematizá-las, para fazer uma sistematização. A outra seria uma posição de Descartes, seria que a filosofia é toda a ciência. Ou seja, é como se a filosofia... Descartes aqui. É como se a filosofia absorvesse todas as ciências nela mesma. É como se não houvesse nem partes da filosofia, se ela fosse uma ciência absolutamente una, e que ela seria um método para todas as ciências de uma vez só. Certo? Nesse sentido, o padre Calderón, ele, que é também um tomista argentino, ele vai se opor a Maritain em relação a essa solução que ele tenta dar aqui. Porque o padre Calderón diz que o problema do Descartes não é bem essa questão de querer absorver as ciências, mas sim de um grande processo de matematização que ocorreu no pensamento moderno. Tá? Então, quem trata desse processo de matematização aqui, quem faz o percurso histórico, é esse livro aqui do Daniel Scherer, que eu recomendo que vocês leiam também. Mas eu vou tentar resumir aqui esse processo histórico. Essa ênfase no método experimental, ela começa com Francis Bacon, certo? Ele meio que se cansa da escolástica, já por certas más influências que ele tinha, e ele vai dizer que o que devemos investigar é as coisas por meio da experiência. Mas não essa experiência mais vulgar, mais comum que a gente tem, e sim um experimento mais rigorosamente controlado, certo? Ele não teve essa intuição que Galileu vai ter, de usar a matemática como ferramenta para fazer esse controle mais rígido do experimento, certo?
Deixa eu só verificar aqui. 179. Isso. Então, o Bacon trouxe essa ideia no seu novos órgãos de que a ênfase deveria estar no método experimental. E Galileu deu um ferramental matemático para essa experimentação. O próximo passo foi Descartes. Então, dessa matematização vão surgir, digamos, uma espécie de duas correntes. Uma mais empirista e outra mais idealista. O Descartes ele vai trazer a matemática como algo que dá ordem a todo o pensamento. Então, eu preciso ter ideias claras e distintas, como ele descreve no seu discurso do método, mas que essas ideias claras e distintas que eu tenho aqui na minha razão, de modo alheio ao mundo exterior, elas são as mais seguras, certo? De modo até que ele começa duvidando da própria existência do mundo exterior, que é absurdo, certo? A existência do mundo exterior é evidente. Então ele diz assim, mas será que os sentidos nos enganam? A gente vai ver isso quando a gente tratar do conhecimento. Mas enfim, como ele tem essa tendência idealista de rejeitar os dados da evidência sensível exterior, a matemática para ele fez grandes avanços na matemática, que a gente não pode negar, que a contribuição dele para a matemática foi excelente, mas para a filosofia não foi, certo? Então ele vai matematizar tudo e vai dizer que essas verdades matemáticas são mais reais que as coisas exteriores. E a outra tendência vai ser dizer o seguinte: a experiência precisa ser mais rigorosamente controlada, porque assim e com o ferramental matemático ela vai nos desvendar a verdadeira natureza das coisas. Então, por exemplo, uma nota lá que a gente escuta saindo do instrumento musical, ela é uma mera impressão subjetiva. A realidade mesmo é a da onda que tem lá seus 440 Hz. Se eu ouço lá sustenido, isso é só a impressão subjetiva sua. O que aconteceu foi que esses 440 foram multiplicados aqui pela raiz 12ª de 2. Certo? O Courson tem até uma imagem sobre isso, né? O Gustavo Courson, né? Eles destrincharam lá a molécula da água, né? O H2O, e começaram a pensar que isso é mais real que a gota da chuva que cai sobre a gente. Veja, não é que essas descobertas aqui sejam desprezíveis, não, certo? Mas o problema é esse desprezo pela experiência vulgar. Vulgar não tem um sentido pejorativo aqui, pela experiência comum que a gente tem das coisas, certo? Porque a gente não pode desprezar isso aqui. Porque, por exemplo, isso aqui tá gravando a minha voz. Está gravando com base nesses princípios aqui. E está medida a onda aqui. Quando for reproduzido, ele vai conseguir reproduzir igual por causa desses princípios aqui, certo? Então não é para a gente desprezar as descobertas, porque as descobertas são verdadeiras. Mas o problema é você pensar que a verdadeira natureza das coisas vai ser deslindada a essa maneira. Certo? E aí o que é que aconteceu aqui? Então nós temos aqui 4 vales, certo? Geralmente o Maritain faz 2, eu fiz 4 aqui. Então vocês vão considerar o cume aqui se projetando aqui em 3D, certo? Vamos dizer assim. Então vai ficar essa guerra aqui. Uns vão dizer que a matemática, ou que o idealismo vai ter a verdade por si só, independentemente do mundo exterior, e o outro vai dizer que a matemática vai nos dar o verdadeiro conhecimento das coisas, conhecimento mais profundo das coisas, o conhecimento oculto que cabe ao homem desbravar, desvendar. Aí o que é que vai acontecer? Vai chegar o nosso querido Kant aqui. Esse preto aqui é o Kant. Ele vai dizer assim, vocês dois estão errados.
ele vai dizer que David Hume o despertou do seu sonho dogmático, ou seja, ele meio que abandonou essas ideias de que as coisas são independentes aqui do mundo exterior, mas ele disse, ó, vocês aqui destrinchando os fenômenos, não vão atingir o mais profundo da natureza das coisas, não. Vocês vão simplesmente estão medindo o fenômeno aí. Vocês não estão chegando às coisas em si mesmas. Mas ele está certo nisso. Qual o problema do Kant? É que ele vai dizer que a gente só pode conhecer isso. De que, ao contrário do que o positivista diz, ele não vai chegar ao mais fundo do ser dos entes. Mas ele vai dizer que isso aqui é o mais fundo que dá para chegar. Estão entendendo? Enquanto a gente não. A gente vai ver que nós temos um conhecimento metafísico que permite que nós cheguemos, isso aqui, quando a gente tratar da relação entre a filosofia e as ciências, vai ficar mais claro, num grau superior de abstração. Tudo bem? Então, e é justamente aqui que a posição de Santo Tomás se distingue. A filosofia nem é absorvida pelas ciências e nem se confunde totalmente com elas. A filosofia e as ciências tratam, digamos assim, de todas as coisas, só que por, digamos assim, ângulos diferentes. Elas teriam o mesmo objeto, embora, por exemplo, o Paulo de Caldeirão, o professor Nogueira não goste, né? Eles preferem chamar de sujeito. Mas elas teriam o mesmo objeto, segundo Maritain, material, e seriam distintas pelo objeto formal. Por quê? Porque a filosofia trata das causas chamadas primeiras. Ela vai mais fundo, ela é mais radical. Ela vai aos limites do conhecimento daquilo que se pode abstrair do ser, porque ela está num nível de abstração maior. Isso vai ficar mais claro na segunda parte da aula. Enquanto as outras ciências, elas vão estar aqui mais no nível dos fenômenos e vão tratar das chamadas causas segundas. Então, pessoal, nessa primeira parte, para recapitular, a gente chegou à nossa definição de filosofia, né? Então, a filosofia é um conhecimento científico que, pela luz natural da razão, considera as causas primeiras de todas as coisas. Isso significa que, então, recapitulando, a filosofia é ciência, ela é racional, em contraposição à teologia, que parte de dados de fé, como a gente vai ver daqui a pouco. Ela é radical, porque considera as coisas em seus fundamentos últimos ou em suas causas primeiras. Ela leva a nossa razão aos limites. Ela é universal, ou seja, ela diz respeito não a um assunto específico, mas a tudo quanto for cognoscível. E o último aspecto aqui, ela é natural. Então, a gente pode complementar essa noção aqui colocando, referindo-se à ordem natural. Então, por exemplo, a gente vai ver aqui, quando a gente estudar o conhecimento, que tudo quanto nos vem ao intelecto nos vem por meio dos sentidos. Isso é uma tese filosófica. Mas, por exemplo, nós sabemos lá que nossos primeiros pais, nós sabemos pela fé, que nossos primeiros pais, eles foram criados com ciência infusa. Eles já foram criados sabendo. Isso impugna, esse fato, é verdade, é uma verdade. Isso impugna essa tese filosófica de que tudo que nos vem pela inteligência vem pelos sentidos? Não. Por quê? Porque a filosofia diz respeito à ordem natural. Então, tudo que se fala filosoficamente, eu estou pressupondo que eu estou me referindo à ordem natural. Mesmo Deus, que transcende, que é o substancial, sobrenatural substancial,
ele é conhecido em função das coisas criadas. A gente não conhece a Deus pela filosofia por essência, certo? Assim como uma espécie de espelho, porque as perfeições infinitas dele são refletidas infinitamente nas coisas. Tudo bem? Então, ela tem essas características. Ela é ciência, ela conhece pelas causas, ela é racional, não parte de dados de fé, ela é radical, ela vai até os limites da razão para conhecer as causas primeiras, ela é universal, ela versa acerca de tudo que é cognoscível, ela não se limita a um assunto, a um sujeito específico, e ela é natural, ela não versa sobre as operações da ordem sobrenatural, como a graça, os milagres, ou dons sobrenaturais, como é o caso da ciência infusa. Tudo bem? Isso aí vai ser assunto para teologia, que nós vamos tratar dela daqui a pouco, isso é a relação com a filosofia, tá? Mas antes de tratar da relação entre a filosofia e a teologia, a gente vai tratar da relação que a filosofia tem com as ciências em geral, certo? Então, só para deixar mais clara essa questão dos graus de abstração. Existem 3 graus de abstração da matéria. O que é que isso quer dizer? Que existem ciências que fazem o grau mais inferior de abstração da matéria. Nesse grau mais inferior, eu abstraio a chamada matéria singular. Isso significa, por exemplo, na química, quando eu digo que essa aqui é a fórmula da molécula da água, eu não estou me referindo às moléculas que estão aqui nessa garrafa, singularmente. Eu estou abstraindo. Isso aqui vale para qualquer molécula de água. Mas eu estou dizendo que existem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Eu estou me referindo a coisas materiais, certo? Então, esse é o primeiro grau de abstração da matéria. É o grau mais inferior. Eu abstraio a matéria singular. No segundo grau de abstração da matéria, eu abstraio a chamada matéria sensível. Então, esse é o domínio, por exemplo, da geometria analítica. Ou seja, eu vou considerar as coisas, por exemplo, essa mesa, apenas em termos de sua extensão geométrica, para, por exemplo, estudar como é que esse corpo ocupa seu lugar no espaço. Ou para estudar a trajetória de um corpo, por exemplo, num espaço tridimensional ou num plano. Eu já estou num grau de abstração maior. Eu estou abstraindo a matéria sensível e estou aqui, mas ainda estou, de certa forma, no plano da imaginação. O terceiro grau de abstração da matéria, que aí sim vai ser aquele no qual a filosofia se encontra, é quando eu abstraio toda a matéria e considero as coisas por si mesmas, em si mesmas, certo? Considero categorias, por exemplo, a gente vai estudar isso ao longo das aulas, como a substância. A substância, por exemplo, quando eu era criança, eu tinha uma determinada altura. Hoje eu cresci. Então, uma quantidade minha, que é a altura, se modificou. Aumentou. A minha altura aumentou. Mas eu continuo sendo a mesma pessoa. Certo? Porque o movimento, essa mudança que foi realizada, é uma mudança acidental. Ela não atingiu a substância. Ou seja, ela não atingiu o sujeito desses acidentes, peso, altura, cor, que estão ao alcance dos fenômenos, que estão ao alcance dos sentidos por meio dos fenômenos, melhor dizendo. Só que e essa substância, que sou eu mesmo? O que é que ela é? Ela existe. Porque, por exemplo, todas as células do meu corpo já não são as mesmas de quando eu era uma criança. Já mudaram todas. Mas, no entanto, eu continuo sendo eu mesmo. Esse é um dos grandes problemas filosóficos que a gente vai ver ao longo do curso. Então, isso significa que essa substância
ela não pode sequer ser imaginada. Ela só pode ser concebida intelectualmente. Ela existe, ela está em mim, mas ela não é sequer produto da imaginação, como uma figura geométrica é. Ela está num nível puramente intelectual. E esse é o problema desse tipo de abordagem. É dizer que só no máximo que a gente pode chegar é o matemático, certo? E que não existe outro grau de abstração para além disso. Que esse outro grau de abstração seria falar sobre nada. Por isso que se vê do caminho a Deus, por exemplo, também. Tudo bem? A gente vai ver que existe uma espécie de continuidade entre essas abordagens mais idealistas e mais empiristas em todos os problemas filosóficos. Então, é assim que a filosofia se difere tanto da matemática, que está num grau de abstração inferior, quanto das ciências que a gente pode chamar de empírico-esquemáticas, que está no grau de abstração no primeiro grau, no mais inferior de todos. Tudo bem? Mas isso tem consequências. Quais são as consequências? É que a filosofia ela julga as ciências. Ou, melhor dizendo, ela julga as conclusões tiradas pelos cientistas. Se uma conclusão tirada por um cientista vai contra uma verdade estabelecida pela filosofia, a gente sabe que essa conclusão é falsa. Então, por exemplo, o Stephen Hawking, que diz lá que a filosofia está morta, ele vai dizer que o universo criou-se a si mesmo, o que é absurdo. Nós sabemos metafisicamente que nada pode ser causa de si mesmo. Como é que o universo criou-se a si mesmo? Porque se ele não existia, ele não pode operar nada, nem muito menos a própria criação. Então, a tese filosófica, nada pode ser a causa de si mesmo, e nem mesmo Deus é uma exceção para essa regra, porque Deus, como veremos aqui, é incausado. Essa regra é absoluta. Então, se o Stephen Hawking diz isso em nome da física, não é que a física esteja errada, mas o cientista está errado em sua conclusão. E assim a filosofia pode julgar as ciências particulares, ciências experimentais. Além disso, a filosofia dirige cada ciência ao seu fim próprio e também ela defende os princípios das ciências. Em que sentido? Por exemplo, nós estudamos na escola, talvez os físicos teóricos, os teóricos da física, rejeitem essa noção, mas na escola a gente estuda lá. Quando a gente estuda física, a gente vê que a mecânica estuda o movimento sem se preocupar tanto com suas causas, enquanto a dinâmica estuda o movimento e se preocupa, de certo modo, com suas causas, e vê na noção de força a causa do movimento. Então, a dinâmica seria um ramo da física que estuda o movimento relacionando com suas causas. Mas, o que faria um físico diante do ataque de um filósofo como David Hume ao princípio de causalidade? O que nos diz Hume? Diz que, diante de dois eventos, por exemplo, a bola de bilhar que impulsiona a outra, tudo que a gente pode dizer é que uma bola foi lançada e depois a outra foi impulsionada. A gente não pode estabelecer o nexo causal. O nexo causal é apenas um hábito que a gente tem, que é mais ou menos provável, mas a gente não pode estabelecer com certeza. O que é que o físico pode fazer a partir da física contra esse ataque? Não pode fazer nada. Então, o princípio de causalidade vai ter que ser defendido no âmbito da filosofia. Então, é nesse sentido que a filosofia defende. Isso aqui é um exemplo de defesa que a filosofia pode fazer dos princípios das demais ciências, né? O que é que são os princípios? Por que os princípios são importantes? Porque as ciências, elas fazem suas demonstrações baseadas nos princípios. Por quê? Para eu provar uma coisa, eu preciso partir de premissas. Para chegar a determinadas conclusões, eu preciso de premissas verdadeiras. Essas premissas verdadeiras, elas são, por sua vez, conclusões de raciocínios anteriores.
Mas a gente não pode regredir até o infinito, senão a gente vai construir sobre areia, certo? Então, em última, as primeiras premissas são esses princípios, que precisam ser dados por quê? Pela evidência, certo? Então, o princípio da causalidade é um desses princípios evidentes, como a gente vai ver ao longo do curso. Tudo bem? Então, a filosofia serve para defender os princípios das demais ciências. As ciências pressupõem que existem causas, mas a filosofia vai dizer o que é uma causa, certo? Porque justamente ela está nesse grau de abstração mais elevado, das ideias mais puras. Então, sobre essa questão dos princípios, a gente pode elencar mais uma característica da filosofia, que a filosofia é uma ciência perfeita. O que é uma ciência perfeita? É uma ciência que demonstra os próprios princípios. As ciências experimentais, elas são imperfeitas. Por quê? Porque os princípios delas dependem da filosofia. E mesmo a teologia é uma ciência imperfeita. Porque existem dois tipos de ciências que são imperfeitas. Certo? Então, a ciência perfeita é aquela que defende os próprios princípios. A ciência imperfeita requer que os seus princípios sejam dados pelo testemunho de outro. E existem duas formas disso acontecer na ciência imperfeita. Ou esse princípio virá de uma credibilidade, que é o caso, por exemplo, da história ou do direito. Então, o historiador ou o magistrado reconstitui os fatos conforme a credibilidade das fontes das quais ele se serve, os documentos, as testemunhas, etc. Ou então, essa ciência imperfeita vai depender, os princípios delas vão depender de uma autoridade, e essa autoridade é uma ciência superior. Então, no caso da física, por exemplo, o princípio de causalidade é creditado por autoridade da filosofia, certo? Então, diante do Hume, o que é que o físico vai fazer? Nada. Ele precisa se valer da filosofia para defender esse princípio. Está claro até aqui? Mas e no caso da teologia? Ela não é capaz de defender os próprios princípios. Ela depende da autoridade de uma ciência superior, que é a própria ciência divina. Ciência não aqui no sentido de um conhecimento discursivo, mas da própria posse da verdade por parte de Deus, que é onisciente. Ele tem onisciência. Então, a teologia é uma participação nossa nessa onisciência divina. Por isso que ela é uma ciência imperfeita. Mas que, apesar de perfeita, ela é superior à filosofia no seguinte sentido. A autoridade na qual repousam os princípios da teologia é a autoridade infalível, que é o próprio Deus, que não pode nem se enganar, nem nos enganar. Mas antes de chegar na teologia, mais uma característica. Então, filosofia e ciências. A filosofia julga negativamente, ou seja, ela não vai se imiscuir nas fórmulas matemáticas lá do movimento retilíneo uniformemente variado, mas ela vai dizer, por exemplo, que nada pode ser causa de si mesmo, contra o Stephen Hawking. Ela vai defender os princípios e servir-se das ciências. Defender os princípios, com esse exemplo que eu dei da causalidade, e servir-se como o superior se serve do inferior. Por exemplo, um dos exemplos que eu posso dar é a questão do aborto. Lembra daquela aula do aborto que eu dei aqui? A biologia subsidiava a ética, que é uma disciplina filosófica. Ou seja, eticamente eu sei que eu não posso tocar a vida de um ser humano inocente. Mas a biologia nos ajudava a entender que o nascituro é um ser humano.
Então, a filosofia, ela não só julga negativamente e defende os princípios das ciências, mas também pode servir-se delas como o superior se serve do inferior. Tudo bem? Agora vamos passar para a teologia. A primeira distinção que a gente tem que fazer é entre a teologia natural e a chamada sacra teologia. A teologia natural é o conhecimento filosófico ou racional que podemos ter de Deus sem os princípios sem verdades de fé, sem o concurso das verdades de fé. Já a teologia tem por princípios os dados da revelação, que nos vêm das fontes, que são a Escritura e a tradição, mas que tem por regra próxima o magistério da igreja. Tudo bem? Então essa é a diferença entre a teologia natural, que é uma disciplina filosófica, ou melhor, ela é o ápice da metafísica, que é uma disciplina filosófica, e a sacra teologia, que é a teologia propriamente dita. É a teologia que vai tratar dos dados de fé. Então, qual é a relação entre a filosofia e essa sacra teologia? Como eu já disse, apesar de ciência imperfeita, a teologia é superior à filosofia. Por quê? Porque os princípios dela dependem de autoridade, mas de uma autoridade que é infalível, que essa autoridade não pode nem se enganar, nem nos enganar, porque é o próprio Deus. Então, da mesma forma que a filosofia julga negativamente as ciências, a teologia, como eu já expus aqui, ao contrário do que diz Olavo de Carvalho, a teologia julga negativamente a filosofia. Se um filósofo propõe o ateísmo, por exemplo, que Deus não existe, é claro, eu posso recorrer às 5 vias de São Tomás para refutá-lo? Filosoficamente, posso. Mas por fé eu já sei que ele está errado. Pela teologia eu já sei que ele não está dizendo a verdade. Certo? Que também esse julgamento negativo será sobre as conclusões que os filósofos tiram. Certo? Não vai ser sobre os princípios e os métodos da filosofia, mas sobre as conclusões dos filósofos. Tá? Então, a teologia julga negativamente a filosofia, certo? Mesmo porque também o magistério da igreja, que é a regra próxima da teologia, ele tem um objeto secundário. O objeto primário do magistério são as verdades reveladas. E o objeto secundário são as verdades conexas com a revelação. Então o magistério, por exemplo, vai excomungar quem negar a prova filosófica da existência de Deus. Porque o magistério também trata de filosofia. Certo? Então, a teologia julga negativamente as conclusões dos filósofos. A teologia e a filosofia, elas não devem estar separadas, mas elas são distintas. Ou seja, a filosofia trata de princípios derivados da razão natural. E a teologia parte de princípios revelados e que nos são acessíveis à luz da fé. Certo? Mas é importante que a gente estude a filosofia, primeiro, porque a gente pode entrar em discussões como aquelas que eu coloquei no início, né? Por exemplo, sobre as relações homossexuais. A gente vai se restringir a dar uma resposta de fé, por mais que a resposta de fé seja verdadeira, não ter fé não faz de ninguém um idiota. Então, Santo Tomás de Aquino dizia que contra os hereges a gente poderia usar o Novo Testamento. Contra os judeus que não criam no Novo, a gente poderia usar como base comum o Antigo Testamento. Mas contra os infiéis, tudo que a gente poderia usar é a razão como base comum. Por isso, essa é uma das importâncias de a gente estudar a filosofia, para que diante daqueles que não têm fé, a gente possa dizer que as nossas posições de fé
se coadunam também com a razão natural. Porque aquela resposta que a gente diz, devemos combater as relações homossexuais porque são pecaminosas e também porque são contrárias às finalidades implicadas, finalidades dos órgãos nela implicados, elas não são contraditórias. Pelo contrário, elas são complementares. Tudo bem? Então, essa é a primeira importância da filosofia para nós. Uma segunda importância é que somos católicos. Então, a fé, isso é uma imagem que o professor Nogueira gosta de dar, ela é como um líquido que é vertido no vaso da razão natural. Então, esse vaso precisa estar bem forte. Porque se ele estiver fragilizado com o pensamento moderno, ele vai tender a trincar e a fé vai escorrer pelas fendas. Então, essa filosofia de Santo Tomás de Aquino também vai servir para vedar qualquer rachadura que haja no vaso da razão de vocês. Tudo bem? E a terceira importância é que a filosofia, da mesma forma que a filosofia se serve das ciências inferiores, a teologia serve-se da filosofia. A filosofia é dita por isso antila teologia, serva da teologia. Não que a nossa participação da ciência divina dependesse da filosofia, mas dada a nossa condição intelectual, dada a precariedade do nosso intelecto, convém recorrer aos métodos da filosofia para expressar as verdades divinas. As verdades divinas. Então, um grande exemplo disso é a própria noção de transubstanciação, onde as noções como substância e acidente servem para explicar por que a transubstanciação, quando o pão e o vinho se transformam no corpo, sangue e alma e divindade de Nosso Senhor, por que aquilo não contraria a razão? Porque a substância muda, mas os acidentes permanecem. Então, noções filosóficas, substância e acidente sendo empregadas para o pensamento teológico, certo? Então, a teologia julga negativamente a filosofia, mas também serve-se dela. E é justamente por servir-se dela, digamos, esse é o motivo principal para a gente estudar a filosofia, em ordem à teologia. Em ordem àquilo que vocês estão aprendendo lá com Mateus, lá no curso do Catecismo, tá? Finalmente, a filosofia e o senso comum. Né? Existe uma chamada escola escocesa, cujo maior expoente foi um filósofo chamado Thomas Reid. Acho que a pronúncia é Reid, apesar de não ser alemão. Que ele dizia, ele dava um valor exagerado à autoridade do senso comum. Então a gente precisa, enquanto, por exemplo, outros tipos de filosofia, o positivismo vai dizer que o senso comum não tem valor nenhum, que ele é uma espécie de fonte de preconceitos que deve ser evitado. Então, é preciso dizer o seguinte, que a filosofia ela não se baseia na autoridade do senso comum, mas na evidência de seus próprios princípios, certo? Mas ela, entre aspas, deriva do senso comum, porque esse senso comum é capaz de enunciar esses princípios sem o rigor filosófico, certo? Então, o senso comum é como se fosse uma espécie de filosofia ainda imperfeita, certo? De modo que o senso comum julga, então, o senso comum julga negativamente também a filosofia. Mas em que sentido? Não que a filosofia dependa da autoridade do senso comum, mas é porque os filósofos podem esculhambar tudo, né? Então, por exemplo, né, o Suassuna tinha um senso de humor muito refinado, né?
Então, ele disse certa vez que ele se disse o anti-Kant, porque ele disse que Kant era o hipócrita. Porque para Kant as coisas em si são incognoscíveis. Então, é como se isso aqui não fosse um copo, seria mais ou menos só um fenômeno aqui. Se eu acho que tem um copo, é só uma projeção da minha consciência. Mas ele diz assim, né? É fácil falar isso de um copo, eu quero ver ele falar isso de uma onça. Porque se for uma onça, ele não vai pensar que é uma projeção. Ele vai correr. Então, mas esse é o apelo ao senso comum, tá vendo? Ou então, por exemplo, o Hume negava a causalidade, né? O professor Orlando, né, tive com ele algumas vezes, o professor Orlando disse assim, dá uma tijolada na cabeça dele e depois pergunta se não foi o tijolo que causou a dor. Né? Ou então essa questão do gênero, ninguém nasce mulher, né? Então, o senso comum, ele tem o seu valor, mas no sentido de que ele consegue, de modo imperfeito, enunciar os princípios, né? Mas não é dele, não é da autoridade dele, não é na autoridade dele que a filosofia se baseia. A filosofia é mais perfeita se ela for bem conduzida, né? Obviamente. Né? Então, com isso, eu acho que nós já podemos encerrar essa primeira exposição.